Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, esta é a oportunidade que nós temos no dia de hoje de procurar nos alimentar da Palavra de Deus. O profeta Ezequiel utiliza essa imagem bonita do Filho do Homem que come do rolo da Escritura para depois anunciar esta palavra aos israelitas. Também nós devemos todos os dias nos alimentar, comer a palavra, porque ela é alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito. Como seria bom, meu irmão, como seria bom, minha irmã, se todos nós cristãos tivéssemos consciência da necessidade que temos de todos os dias escutar, refletir e procurar colocar em prática a palavra de Deus. Eu te convido a fazermos deste momento esta oportunidade de tomarmos consciência de qual é a vontade de Deus para a nossa vida através da escuta do Evangelho. Com muita atenção, vamos escutar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: Quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: Ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, tomando então a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo, a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vos assentareis, vós também, em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E quem quer que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá muito mais e terá em herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos serão primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho que nós ouvimos hoje é uma passagem muito forte. Sobretudo nos fala sobre a necessidade de ter um coração disponível para o seguimento de Jesus. Para compreender bem esta mensagem de Jesus que fala do risco da riqueza, é preciso a gente entender que o evangelho anterior a esse trecho que nós ouvimos é justamente aquela passagem do jovem rico que pergunta a Jesus como herdar a vida eterna. E no final, Jesus diz que é necessário que ele vá, venda tudo o que possui e dê aos pobres. E ele voltou angustiado porque era muito rico. E agora Jesus se dirige aos seus discípulos para lhes dar este ensinamento. Vamos juntos fazer a nossa reflexão. Jesus também dirige esta mensagem a cada um de nós. Pode ser que muitas vezes estejamos apegados a coisas ou pessoas, de modo que isso nos impeça de sermos totalmente disponíveis para que o projeto de Deus se realize em nossa vida. O Evangelho começa dizendo: Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. Primeiro é preciso considerar que não se trata da riqueza pela riqueza, mas do risco do modo como que nós usamos dos bens materiais. Muitas vezes a gente pode tirar Deus do altar do nosso coração para colocar a nossa confiança simplesmente naquilo que nós possuímos. Portanto, este rico que diz o Evangelho aqui é aquele que é apegado aos bens materiais a ponto
de colocar a sua segurança nas coisas deste mundo e não em Deus. É isso que o Evangelho deseja nos ensinar. Quando o Evangelho diz esta expressão, é nessa perspectiva. Difícil o rico entrar no reino dos céus, isto é, aquele que é apegado às coisas materiais a ponto de fazer com que estas coisas se tornem o Deus de sua vida. Portanto, não entram na dinâmica do reino, que é amor, que é fraternidade, que é justiça, que é busca de comunhão entre os irmãos e irmãs. E Jesus chega a mostrar este risco com esta expressão forte e hiperbólica. Vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Não porque Deus queira, mas porque este que é apegado aos bens materiais, ele se recusa a entrar nessa dinâmica do reino, que é amor, que é justiça, que é fraternidade. A sua única preocupação é acumular coisa, acumular bens que perecem, que passam e que se perdem. Por isso, cada um de nós precisa também se deixar ser provocado. Como nós nos relacionamos com as coisas que possuímos? Será que não estamos demasiadamente apegados a ponto de colocá-las no lugar que somente Deus deveria ocupar na nossa vida? E aí o Evangelho vai dizer da reação dos discípulos diante desta expressão de Jesus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: quem poderá então salvar-se? Quem poderá então salvar-se? E aí Jesus responde muito mais com o seu olhar do que propriamente com as suas palavras. O Evangelho diz, fitando os olhos dos discípulos. Podemos imaginar quanta ternura, quanto amor neste olhar de Jesus para os discípulos para dar esta resposta à pergunta: quem poderá se salvar? E diz Jesus no Evangelho: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ao homem isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aquele olhar profundo de Jesus, olhando os seus discípulos, responde com esta expressão profunda: realmente, a Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Depois, em seguida, Pedro se levanta, toma a palavra e diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? É como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, nós relativizamos tudo, deixamos os bens que nós tínhamos, a segurança humana que nós tínhamos, mas que recompensa a gente vai ter ao seguir-te? Esta pergunta de Pedro também pode ser a pergunta de cada um de nós, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes, quando a gente não tem consciência de que nós já recebemos o tudo da nossa vida, que é Jesus, a gente vive a nossa experiência religiosa, mas ainda em busca de algum tipo de recompensa. Por isso, muitas vezes, nós instrumentalizamos a religião. A gente vive a experiência religiosa, mas a gente quer receber algum tipo de coisa em troca. Nem que seja um reconhecimento, nem que seja um elogio, mas a gente sente necessidade de ter recompensa. Por isso, a pergunta de Pedro também pode ser a pergunta de cada um de nós. Eis que deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? A resposta de Jesus é interessante. Diz assim Jesus: em verdade eu vos digo, a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vos assentareis, vós também, em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E aí conclui Jesus: quem quer que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá muito mais. Portanto, a promessa de Jesus é que quem deixa tudo para segui-lo terá uma família maior e terá uma pátria muito maior. Esta família é a família dos que creem, é a família da fé, é a família dos seguidores de Jesus. Estes serão irmãos, irmãs, pais, mães, é uma nova família de Jesus pelos laços da fé. E esta nova pátria, que é a pátria celeste. Iremos habitar enquanto caminhamos neste mundo como peregrinos, mas a nossa pátria definitiva é os céus. Por isso, quem deixa tudo para seguir Jesus vai ganhar muito mais, não neste plano terreno, mas junto de Deus. E o Evangelho que ouvimos conclui:
terá em herança a vida eterna. Terá em herança a vida eterna. Aliás, o Evangelho tem insistido muito nos últimos dias, para quem tem acompanhado as leituras, esta insistência de não acumular tesouros neste mundo, mas tesouros no céu. É isso que termina o Evangelho nos ensinando. Receberá em herança a vida eterna. Por isso nos esforcemos, meu irmão e minha irmã, para, seguindo Jesus, relativizando todas as coisas materiais, disponibilidade para o seguimento de Jesus, com esta certeza de que em Jesus recebemos em herança a vida eterna, junto do nosso Pai de amor eterno. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma pergunta importante: em quem nós colocamos a nossa esperança? Em Deus ou nas coisas que nós possuímos? Jesus aponta para o risco da riqueza. Não que os bens materiais sejam ruins em si mesmos, mas o modo com que nós nos relacionamos com eles pode ser muito arriscado. Por isso nós queremos concluir este nosso momento de oração, voltando-nos ao Divino Pai Eterno e pedindo um coração disponível para que, em primeiro lugar, procuremos realizar o seu reino. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje, interpelados por esta mensagem do Evangelho, um coração disponível para o seguimento de Teu Filho Jesus. Que saibamos, Pai Eterno, iluminados pelo Espírito Santo, realizar sempre em nossa vida o projeto do Teu reino de amor, com a plena certeza de que receberemos como herança a vida eterna. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.